Olá, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Convida todo mundo, porque o Espaço Jovem só está começando. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Hoje nós conversaremos sobre o empreendedorismo jovem, o diálogo sobre as vantagens e os desafios para empreender na juventude. E para isso recebemos o presbítero Carlos Elias, que é pedagogo, especialista em ciências de dados, marketing de relacionamento, pedagogia empresarial e desenvolvimento sustentável e colaborador do Sebrae há mais de 30 anos. Presbítero, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Diácono Manassés, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor a todos que se encontram aqui. Você que está em casa, será uma honra falarmos sobre esse tema que é imprescindível, para a nossa vida e para o desenvolvimento da nossa nação. Maravilha, com certeza iremos aprender muito. E hoje no Louvor, contamos com a presença da cantora Aline Rodrigues. Paz do Senhor, Aline. Amém, Diácono Manassés, Pai Senhor, presbítero, a todos os jovens, os músicos. Motivo de muita alegria de estar aqui. Sou grata a Deus pela oportunidade. Também ao nosso pastor presidente, pastor Hilton José Alves. Amém. Ela que faz parte do casting da Bereia, Bênção. E os músicos aqui da área 38, Deus abençoe todos vocês. E os jovens da área 22, cadê o Glória? Glória! E 38? Glória! Eita, Glória. Deu empate aí, glória a Deus. Vamos ver nas perguntas, Sejam todos bem-vindos. Muito bem, dando início à nossa conversa, a gente já inicia, presbítero, perguntando então o que é empreendedorismo. Muito bem, quando a gente fala de empreendedorismo, Diácono Manassés, a gente tem a ver com comportamento, Porque empreender é aquele empreendedor, é aquele que realiza algo. Empreendedorismo é o estudo do perfil empreendedor. Você vai trabalhar a ideia, as características daquela pessoa que possui essas atribuições diferentes de muitos. Para você ter uma ideia, o David McClellan foi um psicólogo americano. Ele desenvolveu há uns anos atrás um estudo em que ele definiu a diferença de uma pessoa que era um empreendedor destacado na sociedade com aqueles que simplesmente gerenciavam a empresa. E aí ele descobriu cerca de 10 características empreendedoras. Dessas características, dentre várias, independência, autoconfiança, estabelecimento de metas, comprometimento, qualidade, exigência de qualidade e eficiência, muita coisa que ele descobriu que esse comportamento ele não é inato no ser humano, você pode desenvolvê-lo. E aí algumas instituições, já sabendo disso, têm trabalhado isso em sala de aula. É muito bom saber que hoje, aqui em Pernambuco, por exemplo, as escolas de referência já têm uma disciplina que lida com esse tema. Infelizmente não tão profundo como gostaríamos que fosse, mas o empreendedorismo ele trabalha justamente essa ideia de que eu, como empreendedor, posso mudar a situação que estou vivendo, Realizar algo. É diferente de apenas querer, apenas pensar. O empreendedor ele vai lá e faz. A ideia muitas vezes de quando a gente fala de empreendedorismo, já vem na nossa mente colocar um negócio e ganhar dinheiro. A finalidade o resultado sempre vai ser esse. Não necessariamente, Eu posso ser um empreendedor dentro da própria empresa que eu trabalho sem ter a visão de lucro, Eu posso ser uma pessoa que me destaco através dessas características empreendedoras dentro de uma instituição de ensino, uma ONG, até porque há vários tipos de empreendedorismo. Você pode trabalhar o empreendedorismo social, onde você vai lidar com ONGs e outras instituições. Você pode trabalhar o empreendedorismo corporativo, que é o intraempreendedor, onde você está trabalhando, regido lá pela CLT, mas que você não é o dono, mas age como se fosse. E você pode ser o empreendedor startup, aquele que vai trabalhar com negócios digitais, uma série de... Então a gama é muito grande. É um leque muito amplo, leque enorme. E quando a gente fala de empreendedor e empresário, qual a relação aí? Muito bem. Quando a gente define, por exemplo, o empreendedor é aquela pessoa que produz mudanças no mundo a partir das percepções, habilidades e competências. É o famoso chá, Competências, habilidades e atitudes. E quando a gente fala do empresário, é aquele que assume o risco de idealizar, estruturar e operar uma determinada atividade empresarial. Eu posso ser um empreendedor e não ser um empresário. E eu posso ser um empresário e não ter as características empreendedoras. Esse talvez seja um grande
índice de mortalidade empresarial, porque muitas vezes eu herdei uma padaria, um supermercado de um pai, de um parente, e eu não tenho a característica empreendedora não sabe necessária. gerir isso. O fato não é simplesmente saber controlar financeiramente, isso é importante, mas eu preciso ter, de fato, essa característica empreendedora para correr risco, perseverar e uma série de outras características que me levam a manter o negócio de pé. Por quê? Porque nem tudo são flores. A gente sabe que no mundo dos E no negócios, Brasil principalmente, né? principalmente o índice de inadimplência é muito grande, justamente por conta das taxas que são pagas, das dificuldades que o empreendedor ele leva sobre si, né? Agora a gente pensa, isso é inato? Tem gente que já nasce para empreender, para ser um empresário e pode aperfeiçoar isso também, essa vocação? Isso muitos estudiosos já estão debatendo a respeito, né? Alguns concordam que sim, outros que não. A gente sabe que, por exemplo, muita gente que nem sequer sabia o que significava empreendedorismo, nunca passou na mente dele, eles conseguiram gerenciar uma empresa e mesmo sem estudo, né? Mas eles têm aquela afinidade, aquela aptidão para levar o negócio adiante, e outros que estudaram e pesquisaram e mesmo assim ainda tiveram dificuldades. Mas assim, no meu ponto de vista, eu creio que não é inato, você aprende sim, tanto é que vários cursos, como eu já falei, várias instituições como o próprio Sebrae e Senac e outros Sistema S que já trabalham o empreendedorismo em sala de aula justamente para capacitar o empresário ou aquele que pretende ser um empresário. Porque assim, é como uma criança, né? Você começa a engatear e depois a andar, mas chega um momento que você precisa dessas técnicas, porque alguém colocou um negócio e começou a dar certo. Aquela, sei lá, um mercadinho, uma barra que começou, um anfiteirinho começou a crescer, todo mundo comprar. Chega um momento que para gerir tudo aquilo, ele precisa de uma especialização. Porque assim, você não sabe tudo, né? Vai chegar um momento que você pode trabalhar muito bem a área de vendas, mas talvez você tenha uma dificuldade maior em finanças. E aí é importante, a gente sempre orienta para que você busque apoio, e esse apoio pode ser, de repente, até uma visita. Eu sempre digo que o benchmarking ele é importante quando você visita uma determinada instituição e você lida, por exemplo, eu conheço muito bem de redes sociais, eu acho que essa área de marketing digital é muito minha praia. E aí eu entro, visito aquela empresa de um colega meu que tem talvez uma empresa semelhante ou parecida, ou não tão igual, mas que tenha alguma informação que seja útil para mim. Eu estou querendo saber calcular o preço de venda e ele domina isso. De repente eu repasso a minha informação para ele, ele também repassa a informação sobre preço de venda para mim e aí a gente ganha juntos. Eu acho que é importante. Agora sim, caso eu não tenha essa competência necessária, ainda que alguém me ensine, é importante ter esse apoio, contratar pessoas que possam me ajudar a gerir. Porque gerir uma empresa não é só abrir as portas e ganhar dinheiro. Tem uma série de outros detalhes que são relevantes. Vamos fazer uma enquete aqui. Quem aqui pensa em empreender, em ser empresário, já tem na veia essa coisa de negócio? Quem? Levanta a mão. Rapaz, ninguém vai pro... tem. Eu pensei que o Sebrae... Tem? Qual é? Qual seria? Tem... A gente pode falar com ela, produção? Cadê o microfone? Antes da pergunta, só por curiosidade, Paz do Senhor, a jovem? Pode ser. A jovem, como é seu nome? Vanessa. Pai do Senhor Jesus, ela já empreende. Tudo bem. Vanessa o quê? Vanessa Matos. Vanessa Matos. Você trabalha com o quê? Eu tenho uma loja de açaí. De açaí. Máquina de sorvete expresso. Olha que maravilha. Com esse calor, hein, presbítero? Então vende muito, vende bem. Termina o culto, o pessoal vai para lá? Termina o culto? Não. Mas você pensa em ampliar, enfim? Eu tenho, mas eu tenho uma loja física em frente ao hospital, não é perto do meu bairro, não. Aí eu até comecei como empregada, aí Deus abriu a oportunidade de eu ser dona. Olha eu tô um ano assim já. Qual o conselho, presbítero, para quem era empregado e agora passou a ser dono do próprio negócio, né? A princípio é planejar, estudar o mercado, né? Porque não adianta simplesmente abrir uma empresa lá achando que todo mundo vai consumir. Antes de abrir qualquer tipo de empreendimento, eu preciso primeiro analisar o mercado. E esse mercado se diferencia com o mercado consumidor, mercado fornecedor e o mercado concorrente. Há alguns que acreditam que concorrência é bom, outros acreditam que não. Eu acredito que é bom, porque a concorrência não me deixa ficar
na zona do conforto. Então faz com que eu esteja sempre atento, pesquisando muito mais informações para que eu possa gerenciar melhor o negócio. E aí, essa é a diferença do empresário para o empreendedor, é aquilo que eu sempre digo, o empreendedor, ele não é aquele sonhador como José, né? Alguns dizem, não, José foi empreendedor. José era um sonhador, então todo empreendedor sonha, sim, mas ele não fica só nos sonhos. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui para os jovens e eu gostaria que você nos ajudasse. Eu tenho 3 sapos e esses 3 sapos estão em cima de uma folha. Um deles decidiu pular na água. Quantos ficaram na folha? Entenderam a pergunta? 3 sapos, eles estão na folha, um deles decidiu pular na água. Quantos restaram na folha? 3. Um disse 3, um disse 2. Quem acha que é 2, já levanta a mão aí. Quem acha que é 3? Por que 3? Porque ele só decidiu, ele não pulou. Olha. Parabéns, muito bem. É isso aí? É isso aí. Por quê? Não é porque ninguém ouviu. Ele Olha disse... que a diferença, gente, do empreendedor para o empresário, que não é empreendedor, é que ele não fica apenas pensando em fazer. Eu estou no plano das ideias, eu estou querendo abrir um negócio. Eu vou... Não, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. Ele não fica esperando que alguém abra a porta antes dele. Ele abre a porta, ele toma as decisões, ainda que ele venha correr riscos. E é isso que faz a pessoa se diferenciar dos demais. E acho que acontece muito isso, né? Você está pensando ali, o planejamento é bom, mas demora, aí vem outro isso. E faz primeiro aí que você. Perde a ideia, perde o modelo de negócio. Tem uma pergunta aqui, mas qual é o outro empreendedor aqui? Teve outro que levantou a mão. Tem um ali. Mas vamos antes, segura aí. Vamos para a pergunta. Tem a pergunta do jovem Luiz Felipe, da área 22. Cadê o Luiz? Luiz, passa o microfone aqui para o Luiz. Senhor a todos. Amém. Minha pergunta é a seguinte: o que um jovem cristão precisa ter em mente antes dele começar a empreender? Muito bem. Muito boa pergunta, bem boa colocação. Primeiro, ele tem que ter o autoconhecimento, né? Ele saber seus limites, saber o que ele precisa aprender, desenvolver as habilidades e, é claro, buscar capacitação. Porque, volto a dizer, não é o fato de, eu gosto de açaí, que vou montar uma loja de açaí que vai dar certo. Eu gosto muito de bebês, vou montar uma loja de artigos para bebês e de repente dá errado. Então, assim, tem que analisar, como eu já disse, o mercado. Eu já vi casos de pessoas que abriram uma loja muito bonita no 5º andar, num local de difícil acesso, que não tinha estacionamento, que tinha dificuldades de locomoção. E aí fica difícil para que o cliente chegue até lá. Se você já tem um mercado, se você já tem um nome na praça, aí tudo bem. As pessoas vão fazer de tudo para chegar na Zara, para chegar em outras lojas aqui conhecidas. Mas se você é novo no mercado, não tem dinheiro para investimento em marketing, fica mais difícil. Então o ideal é que seja no local de fácil acesso, que você conheça bem o mercado. E aí, se for o caso, como é que eu conheço? Ora, eu quero montar uma loja, uma hamburgueria. Visita uma hamburgueria com o olhar de cliente. Comece a analisar o atendimento, comece a olhar preços, comece a olhar tudo aquilo que você gostaria de fazer na sua loja e até mesmo que você não gostaria que lá está acontecendo, você vai fazer melhor. Então comece a olhar com um olhar crítico, né? E hoje tem muito disso, né? Você chega na cidade, no centro do Recife, hoje tem uma infinidade de lojas que fecharam por conta, claro, da questão financeira ou da pandemia, mas muitas que migraram para o digital, que aí já é outra plataforma aí que praticamente todo mundo investe, né? É uma plataforma que a gente não pode ficar de fora, né? Você precisa estar sempre lá, nem que seja divulgando, porque, claro, uma loja física não vai estar literalmente lá no digital, mas você precisa estar, pelo menos, deixando bem claro aos clientes as novidades que estão chegando, tudo aquilo que foi interessante. É importante estar no Instagram e outras redes sociais que, de repente, possam ser úteis de acordo com o seu público. Agora, um detalhe importante: não adianta eu colocar em uma rede, em uma mídia, que o meu público não está. Digamos que o meu público-alvo seja pessoas de 60 anos em diante. Acontece. Aí eu coloco lá no Instagram, numa área que eu sei que o público não vai acessar, não adianta. Eu vou colocar numa TV, mas vou colocar na TV lá de Asa Branca, lá de Caruaru.
mas não é transmitida aqui em Recife. O meu público é de Recife. Ainda que seja mais barato colocar lá, ou ainda que a rede de televisão eu vá escolher seja mais em conta, mas o meu público não assiste. Aí eu tenho que olhar o horário, se é horário nobre. Porque, por exemplo, a gente sabe que no meio-dia tem aqueles programas violentos, né? Será que o meu público é desses que gostam desse tipo de programa? Então eu devo colocar meu programa ali. Se for de madrugada, coloca de madrugada. Agora tem que analisar horário, tem que analisar perfil, tem que analisar tudo isso. Tudo é questão de estudo, né? Estudo. De estudar. Claro que tem aqueles casos que eu sei que o senhor já deve conhecer muitos ao longo desses mais de 30 anos, de seu Zé, que abriu uma barraquinha ali, não estudou, foi nada, não sabe de nada, e de repente seu Zé tá rico. Mas isso são casos excepcionais. São casos excepcionais, como o próprio Silvio Santos, né? Que começou, ele começou como camelô, depois ele trabalhou, segundo a história dele, né? Ele até no próprio barco, ele chegou a... ele ia e ali ele começou a colocar um comércio, uma representação dos seus produtos, dos produtos que eram de empresas que forneciam para que ele pudesse vender. E ali ele começou a crescer, a desenvolver. O David Camelot, né, que é chamado David Camelot, ele também, David Porteres, ele também começou como camelô, bem simples, e aí ele cresceu e hoje em dia ele dá palestras aí, ganhando muito dinheiro justamente por conta da experiência que ele teve. Então são várias pessoas que tiveram essa oportunidade. Mas eu volto a essa questão que está na veia, né? Por exemplo, da história do Silvio, ele atravessava a balsa ali do Rio de Janeiro. A balsa. E ali ele percebeu que ia todo mundo calado, quietinho, começou a vender refrigerante e depois começou a ganhar muito dinheiro ali com a venda de refrigerante. É a visão, todo mundo passava e ninguém fazia nada. Mas alguém olhou e disse, eu posso ganhar dinheiro aqui. Justamente, o empreendedor, ele precisa analisar as necessidades. Ele está numa fila, pessoal, enquanto aqueles, digamos, tem 10, 9 estão reclamando do horário, do atraso, do calor. O empreendedor, ele está analisando, eu poderia vender picolé aqui, eu poderia vender água, eu poderia fazer isso. E não só poderia, mas ele vai lá e faz. Então, nós precisamos entender o seguinte, que enquanto numa guerra, enquanto uns choram, outros vendem lenços. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Transformar o limão em limonada. É verdade. Cadê o outro empreendedor aqui? Rapidinho. Cadê o irmão? Cadê o microfone para ele? Pai do Senhor, Amém. Sou da área 22, meu nome é Matheus Marques. Eu trabalho com uma gráfica, o nome é Luxo Gráfica. Aí é uma loja digital e eu faço várias artes. E uma das artes que eu mais faço seria para festas, porque como minha tia é confeiteira, também já ajuda a vender o produto. Já uma divulgação, já trabalha a divulgação ali, né? Isso, muito bem. A gráfica, ela é importante, é uma indústria, né? De certa forma, uma indústria gráfica, ainda não seja aquelas indústrias grandes que a gente imagina, mas é considerada como indústria e ela precisa, claro, estar sempre se atualizando, porque tanto em softwares, em programas, para poder atender a uma clientela. E aí, volto a dizer, a divulgação, a propaganda, ela é importante. Às vezes a gente trabalha até na igreja mesmo, a gente tem muita gente que não sabe. E é importante a gente trazer esses clientes para perto. Quem sabe fazer alguma promoção, né, para que possa conquistá-lo de primeira mão. E a partir do momento que nós tivermos uma clientela, aí sim a gente vai poder crescer, expandir. Mas é importante que esse trabalho seja bem feito. E o melhor de tudo é a entrega. Porque o que tem de pessoas aí, de empresas, que você encomenda, principalmente gráficas, e você não recebe no prazo, não recebe no tempo, essa é uma outra característica do empreendedor, é que ele precisa ser comprometido no que faz. O que é ser comprometido? É cumprir aquilo que prometeu. Se eu disse que eu vou entregar sexta-feira, mas o funcionário adoeceu, o cliente não tem culpa, então eu preciso contratar alguém ou ficar a noite toda, mas contanto que eu entregue dentro do prazo. Tem mais uma pergunta pela jovem Alicia Mendes, da área 22. Cadê a Alicia? Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é, se alguém copiar minha ideia de negócio, como eu devo agir sendo uma jovem cristã? Olha aí, se alguém copiar. Bom, primeiro não desanimar, né? Tem hora que a gente fica, mas rapaz, eu tive uma ideia
Eu sempre digo assim, que nós que temos ideias boas, tenham cuidado, né? Porque um amigo sempre tem um outro amigo e acaba levando essa ideia para outras pessoas. Mas se a gente observar, não adianta eu querer esconder muito, né? Porque eu abrir uma empresa hoje, não vai durar muito para que alguém abra uma empresa semelhante. A gente vê muito isso em bairros, né? Você abre um salão de beleza, uma barbearia, daqui a pouco tem outra. Você abre um restaurante que for, dependendo do tipo de negócio, se for mais simples, mais fácil, as pessoas vão imitar. O que é bom deve ser imitado. Agora, eu preciso também inovar. Porque, volto a dizer, concorrente abriu uma empresa, a sua ideia, o mundo é grande, né? O estado é grande, o bairro é grande, vamos fazer também, por que não? Agora, faça diferente. Eu acho que assim, tem que ter um diferencial. E o diferencial muitas vezes é o atendimento, é a qualidade do produto. Porque tem gente que acha que vai abrir um negócio para ganhar dinheiro. Ele vai abrir, se ele não for empreendedor, daqui a um mês ele fecha. Mas se você realmente tiver essas características, você vai abrir e vai dar certo. Para você ter uma ideia, eu vou só citar as 10 características, não dá para a gente falar de todas, mas primeiro, busca de oportunidade e iniciativa. É aquela pessoa que ele visualiza as necessidades que surgem e ele não fica apenas num sonho, ele vai lá e faz. Persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr risco calculado, estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão em rede de contatos, independência e autoconfiança. Essa última é importante porque, às vezes, nem a própria família acredita no sonho da gente. Tu vai abrir um negócio, teu avô trabalhou, teu pai trabalhou, todo mundo trabalhou e agora tu vai abrir porque no passado, abrir uma empresa era para aqueles, era pelo menos o pensamento de muitos mais antigos, que era para preguiçoso. Era para quem não deu nada na vida, não deu certo e aí de repente abriu um negócio. Mas hoje já se pensa diferente. Tem muita gente que muitas vezes está na faculdade, às vezes nem conclui a faculdade e já abre uma empresa. Tem outros que estão formados, mas de repente se deslocam para um tipo de negócio diferenciado. Por quê? Porque eles fazem aquilo que gostam, aquilo que eles têm afinidade. Não? Isso é importante. Mais importante do que ganhar dinheiro é fazer de fato aquilo que você sonhou e colocar em prática aquilo que você idealizou. Muito bem, agora nós vamos de louvor com a cantora Aline Rodrigues e logo em seguida tem intervalo, mas você continua com a gente. Amém. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Vamos declarar que Jesus, ele venceu por mim e por você, lá na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Caminho até o Gólgota, passos tão pesados, ombros maltratados, mas permaneceu calado. Ao ser acusado, não houve motivo e ainda se ouviu. Ao crucificar em meu Senhor, ao Pai Celeste ele clamou, com alta voz ele bradou, o seu Espírito entregou. Sabe o que aconteceu? Escute! Ao expirar, a terra estremeceu, o seu poder sepulcros rompeu, assim também o sol escureceu. Aleluia! E a cortina do templo rasgou, os que zombavam tiveram temor e reconheceram que eram filhos de Deus. É claro, ele venceu, ele venceu, a morte foi a vida, de graça recebida. Ele venceu, ele venceu, a cruz
isso e por mim e por você, aleluia. Ele venceu, aleluia. Vinde e veja. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta. Hoje estamos falando sobre o tema empreendedorismo jovem. Uma conversa sobre as vantagens e os desafios para empreender na juventude. Estamos recebendo o presbítero Carlos Elias. Presbítero, eu posso ser um empreendedor dentro da empresa que eu trabalho? Isso, com certeza. Você pode ser empreendedor, é o que nós chamamos, né, pelo menos no estudo do empreendedorismo, do intraempreendedor. É o entrepreneurship, né? É aquela pessoa que ele possui as características empreendedoras e ele age com o dinheiro dos outros, né? Ao invés de eu montar uma empresa para mim e investir naquele negócio, eu tenho o meu salário, tenho o orçamento da empresa e eu tomo decisões. Essas decisões, claro, vão ser para o bem da própria empresa, né? Eu vou tomar decisões para a expansão, para o crescimento, né, da unidade, do setor, do local que eu estou trabalhando. E aí eu vou estar atuando não apenas como um funcionário apenas, mas como um colaborador que possui quase um executivo, seria isso, não? De certa forma, sim, mas eu posso estar em uma situação, por exemplo, na área administrativa, e mesmo assim ele agir com iniciativa. Um exemplo disso é que eu lembro que lá na empresa onde eu trabalho, né, eu lembro que eu fiquei responsável por uma unidade lá, o Centro de Documentação e Informação, e lá a gente percebeu uma dificuldade no setor, e eu tinha dado essa sugestão, né, para o meu gerente na época, né, e claro que sempre vão ter objeções, algumas pessoas que concordavam, outras que não, mas o gerente acatou a ideia e nós levamos adiante, e isso foi interessante, porque deu certo. E depois recebemos os elogios por conta disso. Então, muitas vezes você tem ideias dentro da empresa, tem pessoas que dizem, eu não vou trazer a ideia não, que eu não sou o dono, eu não vou ganhar nada mais por isso. Aí é que a gente erra, né? Eu preciso, claro, trazer ideias, inovar sempre. A inovação, ela está ligada ao empreendedorismo, não tem para onde fugir. E segundo o Manual do Oslo, né, o Manual do Oslo ele trabalha inovação em modelo de negócio, inovação organizacional, inovação em marketing, inovação em processos, uma série de inovações que eu preciso estar estudando, pesquisando para poder inovar. Inovar não significa necessariamente criar algo novo, mas eu posso trabalhar em cima daquilo que já existe. Sim, e hoje tudo é numa velocidade muito grande, né? Claro. Hoje você pensar muito, como a gente já falou no bloco anterior, pode ficar para trás, porque tudo numa velocidade muito grande. Isso, eu não posso ficar simplesmente pensando em que fazer, quando fazer, eu preciso agir. Deu errado, tem problema, vamos trabalhar o que a gente errou e acertar. É um risco calculado também, né? Até nesse momento tem que ter eu não posso, claro que, como você falou, o risco deve ser calculado, porque uma das características é correr risco, mas eu não posso também atirar para todo lado. Eu preciso planejar, eu preciso analisar e calcular para que eu possa fazer um acerto com planejamento. Bom, tem uma pergunta agora pelo jovem Israel da Rocha, da área 38. Pai do Senhor, Israel. Pai do Senhor a todos. A minha pergunta é: qual é o principal erro que o jovem empreendedor para falir tão rápido? Muito bem, Israel. Boa colocação. Olha, não só o jovem, mas muitos empreendedores, eles pecam pela ansiedade. É o fato de querer achar que abrindo uma empresa hoje e amanhã já vai ter o lucro. E o lucro ele vem com o tempo. A gente muitas vezes vai obter o retorno e às vezes o retorno nem vem, né? Então tem que ter cautela, tem que pesquisar bastante. Por isso que quando eu falei em abrir um negócio, você tem que analisar se você quer abrir uma empresa por oportunidade ou por necessidade. Quando eu abro uma empresa por necessidade, eu estou visando a minha necessidade. Muitas vezes eu estou desempregado
E eu quero abrir uma empresa porque eu quero casar e eu estou desesperado e, meu Deus, a noiva já está dizendo que se eu não arrumar um emprego ou alguma coisa vai se separar de mim, o que é que eu faço, meu Deus? E aí fica aquele desespero todo e abre qualquer negócio porque disseram que é bom. E quando eu abro por oportunidade, aí é que eu fico feliz quando eu vejo a pesquisa que o grande índice desses jovens tem uma formação, nem que seja o ensino médio, mas eles têm uma formação diferente de muito do passado. Ele estuda mais, ele planeja mais, ele analisa as oportunidades, ele não fica apenas num crivo do achismo, mas ele planeja e ele tem dados, isso é muito importante. Hoje, quando se fala em jovem empreendedor, presbítero, qual seria o seu tem se dado dessa faixa etária? Até que ano seria um jovem empreendedor? De 18 a 29 anos, né? A data que o próprio GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é uma pesquisa de 25 anos, a principal pesquisa do empreendedorismo no Brasil, no mundo e no Brasil, eles lidam com faixas etárias e também com sexo. Então, hoje em dia, o maior índice dos jovens que são empreendedores são homens. E ainda as mulheres estão devagarinho chegando lá. É porque elas estão ajudando a gente. Elas estão ajudando a gente. Só chega lá porque ela está ajudando. Mas aí vale entender que as mulheres elas são mais comprometidas em relação ao que elas de fato querem. Duram então, mais. Simplesmente Dura mais a empresa. Isso. Mortalidade empresarial é algo a se estudar. Por quê? Porque, em média, até os 5 anos de vida é um período mais arriscado. Então, muitas empresas não conseguem chegar aos 5 anos porque elas fecham rápido. Então, tem que amadurecer a ideia, analisar e estabelecer planos. Por isso que é importante você ter um planejamento estratégico, quando você vai estudar a visão, a missão e os valores daquela empresa. Ainda que ela seja pequena, mas você tem que olhar lá para frente. Tem muita gente também, por isso que precisa se estudar bastante, porque às vezes você acha que o dinheiro está entrando, mas não é o seu salário, não é o seu dinheiro, você tem que pensar como empresa. Muito bem. Essa ideia de que apurado é lucro é uma ilusão. E aí você precisa ter o cuidado para não misturar o salário da empresa, o dinheiro da empresa com seus gastos pessoais. Muitos quebram por conta disso. Ele está lá num mercadinho, numa loja, qualquer negócio que ele abriu e de repente acabou o gás, aí pega o dinheiro do caixa, compra o gás. Tem que pagar a conta de energia, pega o dinheiro. Não, você tem que saber dividir as coisas. E aí, para isso, você tem que ter um valor que você vai fazer uma retirada. Alguns, dependendo do porte da empresa, vai chamar de prolabore, mas você vai ter que ter uma retirada. Pode ser que nos primeiros anos essa retirada seja quase zero. Então, é muito, porque assim, volto a dizer, abrir uma empresa é uma ideia maravilhosa, mas tem seus compromissos. Dependendo do porte, tem o salário dos funcionários, tem os impostos, as taxas de aluguel, de uma série de outros dados que você não pode. E nós, como cristãos, precisamos ter muito cuidado para não entrar em um negócio que lá na frente, de repente, a gente venha se perturbar e complicar até a vida espiritual por conta disso, né? Tem que planejar. Bom, o Gledson Gomes tem uma pergunta que vai se encaixar aqui que o senhor está explicando para a gente. Gledson, da área 22. Paz do Senhor. Amém. Todos. A minha pergunta é, como conciliar as relações e problemas familiares dentro do nosso negócio? Muito bem. É como falamos agora há pouco, né? O grande erro é a pessoa misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da família, né? E de repente começa a misturar isso tudo. E outra coisa que empresa familiar é bom, tem que analisar bem. Eu já vi várias empresas familiares fechando, porque muitas vezes você está ali, abriu uma empresa, aí você está vendo o cunhado desempregado, a irmã desempregada, todo mundo desempregado, e aí você começa a chamá-los e contratá-los. E aí, às vezes, o fato de ser família, aí tem gente que não leva a sério e começa a faltar, fazer as coisas de todo jeito e a empresa começa a andar e entrar no vermelho. Então, eu tenho que chamar esse pessoal e dizer, olha, vocês estão aqui, mas vamos saber dividir as coisas. Família é família, trabalho é trabalho, negócio é negócio. E aí eles precisam ter essa responsabilidade. Uma vez, teve uma pessoa, foi uma palestra que eu estava dando sobre empreendedorismo lá no Sebrae, e uma empresária me chamou e disse, olha,
já não era família, viu? Mas ela disse, eu tenho um funcionário que é muito antigo na empresa. E aí ele está, já conversei com ele várias vezes e ele continua não abraçando a ideia que eu estou trazendo. E o que é que eu faço? E aí imagina a responsabilidade, eu não podia chegar para ela e dizer, demita ele. Mas eu disse a ele, olha, converse com ele mais uma vez, chame a atenção e mostre a ele a realidade. E se ele não aceitar, infelizmente vai ter que tomar uma decisão mais drástica. Então, da mesma forma, é complicado. Agora, lembre-se, se eu coloco um sogro para trabalhar e o sogro começa a fazer as coisas erradas, imagine que se eu for demiti-lo. Que problema eu vou arrumar na minha casa, né? Então, assim, tem que analisar bem e saber dividir as coisas, porque eu não posso simplesmente, só porque é família, deixar com que a empresa naufrague, porque justamente eu não levei a sério o negócio. Então, todo mundo tem que vestir a camisa da empresa. Tem que ter essa unidade de pensamento e pensar como empresa, não como família. Naquele momento ali, não é a família, mas é a empresa que está atuando. Justamente. Né? E outro detalhe, problemas da empresa eu não levo para casa, e problemas da casa eu não levo para a empresa. Imagine se for aquela pessoa que está lá, arruma uma briga com o marido, com o noivo, com alguém, e começa a chorar na empresa, fazer um escândalo. Que dificuldade, né? O cliente não tem nada a ver com isso. O cliente não tem nada a ver com seus problemas. Eu tenho que saber dividir. Assim como eu faço se eu for funcionário, a mesma coisa, principalmente se eu for o dono da empresa. Tem que ter uma mudada de chave muito grande, né? Imagina o esposo que trabalha junto com a esposa, com os filhos, tem um problema em casa, todo mundo tem, e chega lá na empresa, deixar o problema de casa em casa, tem que ter realmente um eixo, tá ali muito embasado ali no que quer, por isso né? que eu digo, tem que ter maturidade. Eu não posso simplesmente abrir uma empresa. A empresa como fosse um filho seu. Você tem que saber cuidar para que ele cresça de forma sadia. Muito bem. O senhor falou sobre esse percentual aí de jovens empreendedores no Brasil. Isso se dá devido a que a facilidade, por exemplo, hoje tem MEI, né? Isso facilitou muito? Facilitou. Tem muita gente que... O que é um MEI, né? O MEI você pode ter um faturamento anual até 81 mil por ano, né? E aí você pode montar um negócio, você, assim, só pode ter no máximo um funcionário, não pode ter mais do que isso. Então é a coisa mais fácil do mundo hoje, você entra no gov.br, entra lá no portal do empreendedor e na mesma hora você faz o seu cadastro e já passa a ser um MEI. E você tem uma contribuição de 5% do salário mínimo, onde você vai ter alguns benefícios, como direito à aposentadoria lá para frente, na época, acho que quando Matusalém, né? Porque assim, mas é uma esperança. O bom de ser cadastrado como MEI é que você vai estar cobertado, né? Porque de repente você adoece, você de certa forma tem alguns benefícios que você não teria se não fosse... Até o auxílio maternidade, auxílio direito, auxílio né? Tá cobertado ali, né? Uma série de outros itens. Agora, lembrando que é preciso ter essa contribuição mensal. Eu não paguei, já faz 6 meses que eu estou atrasado. Não é o Sebrae, é a Receita Federal. Ela perdoa? Não perdoa. Tem os juros, então tudo isso, volto a dizer, tem que analisar, tem que pensar. Eu não estou, claro, jamais querendo desanimar você, mas tudo tem que ser bem pensado, tem que ser planejado para que a gente possa andar de forma segura. É porque os números, né, não mentem, né? Tem muita gente, o Brasil tem não sei quantos milhões de empreendedores, mas os que fecham, os inadimplentes também tem um número muito alto também. Muito alto. A média, como eu disse, em 5 anos a média de 70% fecham as portas, né? Isso que a gente saiba, né? Que a gente sabe. Fora aqueles que, infelizmente, deixam lá a empresa e não dão baixa e é complicado. Mas é importante fazer isso, a gente buscar um apoio do Sebrae, de uma consultoria, para que possa, de fato, caminhar. Já abre os horizontes, né? Com certeza. Às vezes a gente está olhando assim para baixo e vem um especialista, alguém que entende, está andando como o senhor está mais de 30 anos aí, e abre os horizontes, né? Isso, abre sim. Então é importante, eu sou jovem, não consegui trabalho, mas eu tenho uma perspectiva de montar um negócio para mim. Por que não? Seria uma boa, principalmente se essa ideia é viável. Como é que eu sei a viabilidade de um negócio? É saber se ele dá lucro. Por exemplo, eu quero montar uma empresa na Lua. É uma empresa maravilhosa, não vou ter concorrentes, porque lá ninguém chegou na Lua ainda. Então vai ser uma empresa que, meu Deus, vou montar logo um armazém, porque quem chega lá
já vai comprar a mim, só tem eu como. Então veja que a ideia é excelente, mas é viável? Não é viável. Por quê? Porque não tem ninguém que compre. Eu tenho que analisar isso. Para que eu possa montar um negócio, eu tenho que analisar, tem clientes? Há viabilidade? Se não há, então é melhor guardar ela na gaveta e esperar o melhor momento. Essas grandes empresas, né? A gente fica pensando às vezes, e se vocês já notaram isso, às vezes um atacado, um grande supermercado. Rapaz, que lugar isolado aí que esse camarada está colocando. Mas ali já tem um estudo, às vezes, de meses, de anos, né? Uma comunidade que vai chegar ali, algum empreendimento de edifícios, tal, já está tudo planejado, né? Tudo é planejamento. Como eu disse, a análise de mercado, principalmente a análise do consumidor, ela analisa qual é a faixa etária, qual o público-alvo, qual o gosto, né? O que é que as pessoas gostam de consumir. Então, hoje em dia, com a internet, né, você consegue analisar rapidamente, né, onde está localizado o seu cliente para que você possa investir. Então não é simplesmente, eu gosto muito de coxinhas, então vou montar uma loja de coxinha. Não é bem isso. Essa era já passou. Eu tenho que analisar se naquela região que eu quero montar aquela loja ou aquele comércio há de fato clientes para isso. A Tayane Cardoso, área 38, cadê a Tayane? Pai do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é, como encontrar um equilíbrio entre o que gosta e o que é lucrativo? Olha aí, entre o que gosta e o que é lucrativo. Há uma máxima, viu, que diz que no mundo dos negócios, principalmente, a gente não pode fazer somente aquilo que gosta, né? Mas também aquilo que nós temos mais afinidade. Eu fico pensando, eu falei antes sobre funerária. Imagine se eu fosse montar uma funerária, né? Acho que ninguém gosta, mas é um tipo de negócio ou não? Sim. É um negócio. Se eu fosse montar uma empresa de esgotamento de fossa, imagine você passar o dia, sair de casa e dizer, meu Deus, hoje eu vou esgotar quantas fossas, né? Ou então hoje eu montei a funerária, torcer para que morra gente, para que eu possa vender bem um mundo de caixão. Sua morte é nossa alegria. Sua morte é nossa alegria. Então, assim, é algo que a gente precisa analisar, porque se para trabalhar, tem gente que diz, meu Deus, eu queria que fosse feriado, não aguento mais aquela empresa. Da mesma forma, você tem que pensar na sua empresa. Você sair de casa para ir para um local que você não vai se sentir bem, nem tudo você tem que analisar apenas o lucro. Eu já vi, é raro isso, né? Mas já vi casos de pessoas que trocaram de profissão porque ele ganhava muito bem, mas não era aquilo que ele gostava. Da mesma forma, uma empresa, né? A gente precisa analisar, porque todo negócio dá dinheiro, mas devemos analisar a viabilidade de cada negócio. Eu tenho que analisar a questão da afinidade. Então, e também com cautela, volto a dizer, não é porque eu gosto de determinado produto ou determinado item que vai dar certo, né? Porque tem uma série de fatores que eu tenho que analisar, desde o atendimento, fornecedores. Eu já vi casos de pessoas que chegaram lá na empresa e disseram assim, foi numa época que as empresas na televisão estavam divulgando bastante sobre máquinas de fralda descartável. E aí chegaram uma série de pessoas lá buscando informações sobre isso. Até que um dia chegou uma cliente e disse assim, o que é que eu faço? Eu estou querendo vender a minha máquina de fraldas. Aí perguntei para ela, por que você quer vender? É porque assim, eu comprei e aí o fornecedor me vendeu a matéria-prima para a confecção de até 1000 fraldas. Só que eu percebi que precisava de uma outra máquina, que era a máquina de corte, e ninguém tinha informado a ele. Ela comprou a máquina de corte e agora ela precisa comprar mais matéria-prima, mas descobriu que a matéria-prima só tinha em São Paulo e o custo era inviável e que ela precisava investir em marketing para poder divulgar bem e conseguir clientes. E ela percebeu que a concorrência era grande, então tudo isso ela não analisou antes. Então, pesquise. Não é porque alguém disse que tal coisa dá dinheiro que você vai lá e faz. Tem que pesquisar, tem que analisar, tem que ver se é viável e, se for pensar em financiamento, que seja o último caso. Muito bem, a gente vai dar uma pausazinha aqui na nossa conversa, que está maravilhosa, principalmente para você que quer empreender. E nós vamos para o quadro Quem Sou Eu? Roda a vinheta.
Muito bem, quem está afiado aí, quem lê a Bíblia todo dia, levanta a mão. Opa, levanta. Vamos lá, quem sou eu? Primeira. Meu nome significa dádiva de Deus. Nada? Opa. Ali o jovem, peraí, o jovem, seu nome? Oi? Seu nome? Matheus Marques. Matheus Marques. Meu nome significa dádiva de Deus. Qual é a resposta? Matheus. Ah, seu nome é Matheus também. Ah, por isso. Vale, produção. Vale, vamos lá. Acompanhei todo o tempo em que Jesus esteve entre nós. E terceiro, substituí o discípulo que abriu mão de sua salvação. Ele disse, Mateus. Mas a resposta está certa? Não. Foi parecida. Matias. É da mesma área, é? Área 20? 22, Gladson Gomes, área 22. Vamos para o próximo? Matias, ele respondeu certo. Resposta certa, né? Meu nome significa amigo de cavalos. Opa, rapaz. A resposta certa é Felipe. O senhor estuda hebraico, grego, aramaico? Porque meu nome é Felipe também. A produção tem que pesquisar os nomes aqui antes. Sou natural de Betsaida. Em todas as listas dos discípulos, meu nome é o quinto a ser mencionado, ocupando um lugar de destaque nos relatos bíblicos. Felipe respondeu. Muito bem, Felipe. Tenho um irmão que é mais conhecido e mais mencionado do que eu. A resposta certa é André. Tá aparecendo aqui não a resposta? Vamos lá. Será que é André? Mas eu e ele somos colegas de profissão. Meu nome significa homem varonil. A resposta certa? Tem certeza? Que é André? É isso, produção? André? Muito bem. Então, 3 para a área 22. Não tinha nenhum Felipe lá, nenhum André, nenhum Matias. Fazer o quê, né? Terminou já? Então fica 3. Mas vai. Daqui a pouco chega um açaizinho para melhorar a situação de vocês. Vamos ouvir mais um hino pela nossa querida cantora, que faz parte aí do casting da Bereia. E depois do intervalo a gente volta. Glória a Deus. Creia que cada hora, cada minuto, cada instante e cada segundo, o Senhor, Ele tem cuidado de ti em todos os momentos. Aleluia! Glória a Jesus. Que olho para trás e me pergunto como foi que consegui chegar até aqui. Tem horas que olho para trás, então percebo o caminho foi extenso, mas venci. Quantas vezes eu sorri só pra disfarçar tanta amargura dentro do meu coração. Quantas vezes caminhei querendo parar, forças me faltavam, mas precisava avançar. Quantas vezes disse a Deus, vem me ajudar. Percebi que do meu lado Ele sempre está, sempre está. Cada hora, cada minuto, cada instante, cada segundo, foi Ele quem me segurou. Protegeu
eu sorrio, não é assim? Só pra disfarçar tanta amargura dentro do meu coração. Quantas vezes caminhei querendo parar, forças me faltavam, mas precisava avançar. Quantas vezes disse adeus, vem me ajudar. Percebi que do meu lado Ele sempre está, sempre está. Diga, cada hora, cada minuto, cada instante, cada segundo, foi Ele quem me segurou. Prosseguir sem Deus, eu não estaria aqui. Erga tuas mãos e declare: Ele sempre esteve aqui comigo. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Amém, que bênção! E o Espaço Jovem está de volta e já estamos no nosso último bloco. Mas a gente continua aprendendo aqui com a presença do presbítero Carlos Elias. Para você que chegou agora, está assistindo pela TV ou pelas redes sociais, estamos falando sobre empreendedorismo jovem. Dando aí continuidade, presbítero, quais as vantagens e as desvantagens, de quem prefere abrir um negócio em vez de seguir uma carreira? Muito bem, a vantagem de quem pretende abrir um negócio é que ele vai ter a liberdade, de trabalhar naquilo que ele gosta, do que ele planejou, do que ele sonhou. É uma ideia que é importante que ele corra atrás, que ele busque. E muitas vezes você, como funcionário, você trabalha já preocupado no seu salário, em receber aquilo que muitas vezes não é de acordo com aquilo que você planejou, que você criou, É uma ideia de outro. Já tem os riscos, Você abrindo uma empresa, você trabalha também, principalmente se você tiver funcionários, tem a questão responsável, que você vai estar trabalhando, agindo no social, mas também trabalhando com sonhos de outras pessoas. E aí você tem que analisar bem isso. Agora, claro que você crescendo, você também vai ter a oportunidade de fazer os outros crescerem, se desenvolverem e aprenderem bastante com isso. Eu acho que assim, abrir uma empresa sempre é bom, Quando você planeja, quando você sonha e quando você realiza, principalmente. Agora, e também sempre está de dentro, Porque tem muita gente que acaba delegando, faça você. É importante estar de dentro ali. Tem um ditado aí fora, principalmente a gente que lida com negócio dia a dia, que diz que o olho do dono é que engorda o gado, E aí o fato de você estar dentro da empresa, você está observando, analisando os detalhes, é muito importante isso. Mas não impede que você venha delegar também, Isso é a preocupação, principalmente nós que somos crentes, de abrir uma empresa e essa empresa não venha nos escravizar. Eu sempre digo, é importante que você estabeleça a rotina desde o início, para que você, eu vou abrir uma empresa, ela só vai ser de segunda a sábado, ou de segunda a sexta-feira, claro, dependendo do tipo de negócio. Mas se você abre de domingo a domingo, depois você vai querer fechar um dia, vai ter dificuldade, porque vai ter um cliente ou outro que vai reclamar e aí vai ser complicado para fechar depois. Portanto, é importante que você analise isso, porque se for um tipo de atividade que impeça que você vá para a igreja, que você frequente os cultos, aí você tem que analisar se é viável ou não. Às vezes fica muito pesado, Você está ali, principalmente no começo, que você quer ver o resultado, você quer ter lucro, e isso empreende aí muito esforço, muita energia ali. Muita energia, até porque nem sempre os colaboradores que você tem na empresa, eles
pensam igual a você. Você é aquele que atende, é aquele que está no caixa, é aquele que faz a compra em supermercados, dos fornecedores, é aquele que atende telefone, você é o equipe. Você faz tudo. Agora, no bloco anterior, a gente falou sobre essa questão de oportunidade. A gente atravessou aí a pandemia e muitas empresas faliram, fecharam, mas aí foi oportunidade para muita gente, né? É um momento trágico, difícil, mas aí muita gente começou a empreender e se deu bem nesse período, né? Justamente, aquilo que eu falei logo no início sobre a questão da necessidade, né? Enquanto você tinha metade da população reclamando e presa em casa sem o que fazer, tivemos aqueles que aproveitaram as oportunidades para fazer uma venda porta a porta. Não saia de casa, nós levamos o produto aí. E a partir dessa venda a domicílio, muita gente se deu bem. E até hoje tem muita gente que cresceu e tem crescido por conta de uma nova roupagem. Por isso que eu digo assim, a gente precisa readaptar o nosso negócio. Eu trabalhei muitos anos, né, em lojas, né, no varejo, no comércio, e nos treinamentos eles diziam o seguinte: o marketing boca a boca ele é poderosíssimo, né? Um cliente satisfeito, ele traz 10, mas o insatisfeito, ele deixa 100 de fora da sua empresa, porque ele vai falar mal para todo mundo que ele conhece. Isso. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de participar de uns treinamentos voltados para o CX e CS, que é justamente você trabalha a centralidade de um cliente e a experiência e o sucesso do cliente. E quando você analisa isso, vai muito além do que você pensa em apenas atender. Você trabalha toda uma jornada do cliente, desde o momento que ele chega na empresa, que ele entra em contato com a empresa e que ele é atendido. Então você não pode pensar apenas o cliente levou o produto, ele está satisfeito. Não. Muitas vezes ele precisa de um retorno, ele precisa de um pós-venda. E aí, se ele é mal atendido, a internet está aí para divulgar de uma maneira rápida. Né? E aí você pode se dar mal. Bom, tem a pergunta aí da Sara Dias, da área 38. Cadê a Sara? Pai do Senhor a todos. Amém. Minha pergunta é a seguinte. Lá em Provérbios, capítulo 3, do 9 ao 10, diz o seguinte: honra a Deus com os teus bens e com as primícias dos teus ganhos. Encherão os teus celeiros e transbordarão o vinho nos teus lagares. De acordo com essa passagem, o que devemos fazer e como devemos nos dirigir para que o nome de Deus possa ser glorificado através dos nossos empreendimentos? Muito bem, Sara. Essa pergunta sua, e ela deixa bem claro, né, uma lembrança de que todas as dádivas, as bênçãos que chegam em nossas mãos, foi o Senhor quem fez, é o Senhor quem deu. E quando eu entendo que se eu abrir uma empresa e a empresa começa a gerar lucro, né, eu começo a prosperar, eu devo também honrar o Senhor através dos dízimos, através das ofertas. E é claro que é Ele que nos abençoa e é Ele que nos dá saúde, né? A gente só se levanta, só sai de casa para trabalhar porque Ele nos deu a oportunidade, nos deu a vida e nos deu a inteligência, né, e coragem para lutar. E a partir do momento que eu reconheço isso, o Senhor é poderoso para fazer também a empresa prosperar, a empresa crescer e, consequentemente, eu serei abençoado. Então, nada mais correto do que honrá-lo, então, com nossos recursos. Não só como funcionário, mas também como empresário. Lá onde eu dirijo a escola dominical na área, eu lembro que temos um empresário, um grande empresário, que ele chega lá uma vez no mês e entrega o dízimo dele, justamente porque ele reconhece essa fidelidade, né? Esse cuidado de Deus com a sua vida e com a sua empresa. Bom, muito bem. Tem a pergunta aí do jovem Matheus Marques, da área 22. Pai do Senhor a todos. Amém. Como a fé pode nos ajudar a construir uma rotina bem mais produtiva? Muito bem, Matheus, né? Nós sabemos que abrir uma empresa requer tempo, né? E aí eu preciso organizar minha agenda. Tem que analisar a agenda, principalmente como jovem cristão, como jovem empreendedor. E saiu a pesquisa do GEM deixando bem claro isso, que enquanto os de uma maior idade, 35 para lá, eles levam a média de 40 horas ou mais na empresa, isso é um item até importante frisar, que quem trabalha
com carteira assinada, normalmente é no máximo 8 horas de trabalho por dia, 40 horas por semana. Quem abre uma empresa, ele passa de 12 a 15 horas por dia. Ele vai para casa no final de semana, os funcionários estão nem aí para a empresa, mas ele está pensando no amanhã, ele está pensando nos custos, está pensando nas despesas, é muita coisa. Por isso que é importante fazer algo que você realmente tem afinidade. Mas é importante a gente ter uma agenda, porque senão você acaba não estabelecendo prioridades e isso é complicado, porque você acaba se atropelando totalmente e passa a não ser produtivo. Então, organize sua agenda, separe tarefas importantes, tenha foco naquilo que de fato você quer e estabeleça prioridades. Principalmente, volto a dizer, os jovens que, enquanto os demais estão 40 horas lá focados na empresa, a pesquisa diz que os jovens eles estão a média 35 a 37 horas por dia. Por quê? As horas restantes, eles estão estudando. Por isso que ele tem que saber dividir os seus estudos com o seu trabalho. Isso é importante. E ainda mais, hoje, quando você abre uma empresa, muitos jovens estão focando em um curso superior que possa ajudá-lo na sua empresa, seja administração, seja marketing, algo que venha dar valor ao que ele está fazendo. É um investimento. Um investimento. Ele está investindo na sua Nele própria mesmo. empresa ali em conhecimento, né? Com certeza. Presbítero. Agora, as perguntas foram bem interessantes porque não tem como a gente falar de jovem empreendedor, mas cristão, né? A depender aí do segmento, que também não venha ferir os nossos princípios, a nossa doutrina, também tem isso, né? Claro, claro. E aí tem a questão ética, né? Você tem que pensar, primeiro você tem que ser responsável, você precisa agir com honestidade e a gente vê, infelizmente, no mundo corporativo, tem muitos que estão ali sem querer, não vou pagar imposto, vou burlar, né, o fisco, o jeitinho e tal, não vou emitir nota fiscal e não pago os direitos do funcionário. Então, uma série de outras coisas que vocês conhecem, que como cristão a gente precisa andar na linha. E aí temos que ter esse cuidado, porque primeiro que o Senhor ele nos vê, e segundo que nós temos a ética cristã que define, né, o nosso comportamento. Então é importante a gente ter esse cuidado para que a gente não venha dar escândalo, né? E é claro que Deus ele é poderoso para nos abençoar e tem muitos empresários cristãos que Deus tem abençoado e a gente tem visto aí o fruto disso na contratação de mão de obra e na prosperidade da nossa nação, principalmente do nosso estado. Quanto mais cresce, mais abençoa famílias, mais abençoa. Né? E mais a igreja é abençoada, né? Você tem uma ideia, o número de empregos, assim, não só no estado, mas no Brasil, são das micro e pequenas empresas, não são das grandes empresas. Então, pequenas e micros que estão ali contratando 3, 4, 5, 8 pessoas, essas empresas elas estão abençoando também, né, muitas famílias. Então, isso tudo, a gente vê a bênção de Deus sobre cada um. Claro que, como jovem, muitas vezes você sonha, isso era um sonho do passado até, de muitos, eu quero fazer um concurso público, eu quero trabalhar e o resto da minha vida ficar tantos anos dentro de uma empresa. Hoje em dia, o que as empresas aí fora analisam é se você tem uma experiência, passa 5 anos em uma, 6 anos em outra, 2 anos em outra, e você tem um rol de experiência. E o sonho de abrir um próprio negócio hoje já é o 3º sonho no Brasil. Primeiro é comprar a casa própria. Segundo é viajar. E o 3º, segundo pesquisa, é criar ou manter o seu próprio negócio. Muito bem, agora a gente dá uma pausa aqui, vamos para o nosso quadro Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. Muito bem, preparados? Senti firmeza não, mesmo. Eu senti mais firmeza no ar do que no tão preparados. Vamos lá. Tá quanto? 3-0. É a hora, essa é a hora. Só tem esse quadro agora para terminar o programa. Quem disse a quem? Esta é a interpretação, ó Rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre ti, meu Senhor. Quem disse isso a quem? Ao microfone e o nome? Daniel. Oi? Daniel. Daniel disse a quem? A Nabucodonosor. É isso mesmo, será? Já pode botar na tela aí?
Daniel disse ao rei Nabucodonosor, Daniel 4:24, foi o jovem? Douglas. Douglas Luiz. Luiz. Então, 3. Olha aí, Deus abençoando o negócio. De 0 não perde mais. Próximo, você aí de casa também vai respondendo aí no YouTube, onde você está nos assistindo agora, tá bom? Quem disse a quem? É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? A boboreira foi que deu... Hã? Foi Deus falando para o profeta Jonas. Rapaz, não foi para Elias, não? Hein? A produção tá acochando aqui, que é o contexto. O que foi que aconteceu ali? Então, Jonas, ele se enfadou porque Deus disse que salvaria o povo, e ele se entristece e vai para debaixo de uma árvore ali, descansa, e aí Deus fala com ele. Bom, o homem é pregador, Ele disse o significado de Filipe, não foi? Filipe. Vamos para a última já? Quem disse a quem? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Essa aqui é boa, hein? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. No simpósio de doutrina foi falado. Foi falado, né? Eu já esqueci a idade. Douglas. Quem disse a quem? Pedro. Pedro disse a quem? Pedro disse a multidão. A produção disse que ele está fazendo com o dedinho assim, dizendo que não. Vamos lá, a jovem. Jesus disse a Pedro. Jesus disse a Pedro? Tá correto? Vamos ver a resposta então? Bota aí a resposta na tela. Rapaz. A jovem que respondeu foi? No microfone? Tayane Cardoso. Tayane Cardoso. Era para ter mais uma para ver se, né? Equilibrava aí. Então, 3, 4 a 2. Muito bem. Acabou. Mas fica para a próxima e todo mundo aprendeu, né? E eu fiquei sabendo aqui do jovem Mateus, ele tem uma ressalva para fazer, viu, produção? A resposta sobre Matias, o que você disse lá no intervalo? Abre o microfone de Mateus aí. Tinha dito que Mateus também é presente de Deus e dádiva de Deus. E dádiva de Deus. Mas como foi ponto para aqui, foi aí, ficou tudo em casa, né? Graças a Deus, tudo bem. Amém. A gente sabe, presbítero, que abrir um negócio é um sonho de muitas pessoas, mas às vezes as circunstâncias, problemas, a gente teve aí a pandemia que interrompeu um sonho de muita gente. Como discernir o momento de parar ou de pausar esse sonho? Boa colocação, Diácono. Nós sabemos que para você tomar uma decisão de abrir mão, muitas vezes de uma carreira sólida, ou até mesmo de um concurso público, né? Eu já vi casos de pessoas que têm um concurso, que estavam bem estabelecidas, de repente ele abre mão de tudo isso para montar um negócio e às vezes abre mão até de bens, né? Vende carro, vende algum bem que ele tenha para poder investir em um sonho. E sabemos que às vezes a gente precisa analisar qual é o objetivo maior disso. Eu já vi casos de pessoas que dizem assim, olha, eu vou montar uma empresa porque eu não quero saber de patrões, né? Eu não quero saber de patrão nenhum. Mas aí é um erro, porque quando você abre uma empresa, você agora passa a ter vários patrões. Você tem clientes lhe cobrando se você não abre a empresa no horário. Você tem fornecedores que batem a sua porta. Você tem os concorrentes ali do lado, além do governo que está lhe cobrando constantemente. Então, assim, é uma série de exigências que requer. E aí você passa a ter realmente essas pessoas cobrando mais do que apenas um que estava 24 horas com você. Outra coisa que você abrindo uma empresa, uma semana, você pode ter a semana de excelentes vendas e na outra nem tanto. Então tem que analisar bem para que você não possa errar e não possa tomar uma decisão precipitada. Agora, por outro lado, aquele que já faz o inverso, que está numa empresa, que está trabalhando bem, eu já vi casos de pessoas que têm seu negócio, mas que ele fica ansioso, esperando que alguém lhe contrate para ser funcionário. E aí talvez essa pessoa não tenha realmente essa chamada para ser um empreendedor. E aí ele tem que chamar a família, deixar bem claro o seu objetivo e, se realmente for viável, ele passar a empresa para outra pessoa, ou fechar as portas e aí entrar em um ramo que seria o caso
é abrir uma empresa. Quando a gente pensa nisso, a gente lembra de Eclesiastes, né? Em Eclesiastes capítulo de número 11, versículo 1 em diante, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se a gente for observar e ficar olhando para as circunstâncias, mas está ruim, a situação econômica não é viável, eu vou fechar as portas, as coisas estão cada vez mais difíceis. Eu não vou fazer nada. Se eu ficar olhando e reclamando da situação, a tendência é ficar como muita gente ali reclamando, as coisas dando errado e ele não saindo do lugar. Então, volto a dizer, é importante transformar o limão em limonada. É importante fazer com que as coisas deem certo. E só quem vai fazer isso é o empreendedor. Ele que é capaz de realizar alguma coisa. Então, o sonho é bom, agora que seja seu sonho. Não viva o sonho do outro. O sonho do outro é dele. Ele vai tomar as decisões, ele vai fazer. É muito bom quando a gente corre atrás daquilo que a gente planeja, que a gente faz com amor, com dedicação. Então Deus é poderoso para te abençoar, né? Toma essa decisão, faça com oração, comece com oração, termine com oração e Deus com certeza vai te abençoar. Amém? Estaremos orando ao Senhor, apresentando a sua vida e todo aquele que deseja empreender e que a bênção de Deus te alcance. Senhor amado, nós estamos diante da tua presença nesse instante, querendo te apresentar, Senhor, teus filhos que estão reunidos aqui neste momento, jovens que têm sonhos, têm planos, e que o Senhor tem abençoado de tal forma que eu creio que a tua bênção estará sendo derramada sobre eles de maneira abundante. Te apresentamos, Senhor, nossos diletos telespectadores que estão em casa, que nesse momento, Senhor, talvez tenham sido frustrados por algum plano que não deu certo, talvez tenham sido algum empreendedor serial, daqueles que fecharam várias e várias empresas, mas que eu creio que o Senhor estará abençoando. Ajuda, Senhor, que a tua bênção sobre ele venha cada vez mais, de forma que possamos ver a prosperidade chegando em cada casa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Amém. Aos futuros empreendedores aí, guarda a lição, procura o Sebrae, né? Muito bem, queridos, estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa de hoje. Queremos agradecer aos jovens da área 22, Deus abençoe. Os jovens da área 38, um amém bem forte agora. Glória a Deus. A cantora Aline Rodrigues, Deus continue lhe abençoando. Vem novidade por aí pela Bereia, pode contar esse segredo pra gente? Agora não pode. Deus abençoe aos músicos da área 38, que Deus abençoe vocês. Presbítero, fique à vontade para as considerações finais. Muito bem, queremos agradecer ao pastor Ailton, né, pela oportunidade que ele nos concede de estar aqui. Agradecemos a produção da Rede Brasil, a todos que nos convidaram. Queremos mandar, claro, agradecemos ao Diácono Manassés, sempre uma honra estar ao seu lado. E queremos também agradecer a oração de todos, a minha família, a minha esposa que está em casa, meus filhos. Deus continue abençoando vocês. Queremos agradecer a toda a família, né? Desde aquelas que estão no Jordão, minhas cunhadas e todos, meu sogro. Também minhas irmãs estão na Caxangá, alguns no Cabo. Uma família grande, que Deus continue abençoando vocês. E é claro, ali da área 34, a congregação de Jardim Nova Piedade. Queremos agradecer ao evangelista Azarias Rosa, ao vice-coordenador, presbítero Geraldo Gomes e a todos que nos assistem nesse momento. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sou grata a Deus pela oportunidade que Deus tem me concedido de estar aqui mais uma vez, Espaço Jovem. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a toda a produção da Rede Brasil de Comunicação. Nessa noite, eu convido você a declarar que o nosso Deus, ele é santo para sempre. Não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia.
das muitas gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Declare. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, declare. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, aleluia. Teu nome é o maior. Erga suas mãos e diga: teu